Olá, pessoal, seja bem-vindo de volta. E essa aula é sobre visualização de dados. Eu vou mostrar aqui para vocês a principal biblioteca de visualização do Python, que é o Matplotlib. Então, o que que ele faz? Ele visualiza os dados e gera gráficos. Ele tem alguns recursos interativos, como zoom e visão panorâmica. Eu vou mostrar aqui para vocês o site do Matplotlib, só para vocês terem uma ideia, tá? Então vamos lá. O que que eu tenho aqui? Olha que bacana. A gente tem um site bem completo. Ele até mostra aqui Matplotlib, visualização com Python. E eu tenho alguns exemplos. Então, quando você clicar aqui, o que que você vai ver? Uma série de exemplos de gráficos. Aí ele mostra aqui demonstração de etiqueta de barra, gráfico de barras empilhadas, gráfico de barras agrupadas com rótulos, gráfico de barra horizontal e uma série de informações aqui bem legal, tá? Eu acho que vale a pena vocês explorarem, porque a gente tem muitos gráficos que vocês, com o tempo, vocês vão usar. E, e olha que bacana, né? Quando eu clico aqui, vamos pegar um exemplo aqui, vamos pegar vamos pegar esse aqui vou pegar esse de barra horizontal. Tá? Então ele está mostrando, e aqui embaixo ele tem o código. Então, se você copiar esse código e colocar no seu Jupyter, você vai montar esse gráfico aqui. Então, é muito legal, tá? Se eu fosse vocês, exploraria esse site. Então, comecem a dar uma olhadinha nos exemplos. Ele tem alguns tutoriais, ele tem guia de uso. E vale muito a pena, tá? Ó, plotagem 3D. O 3D, ele assim, é mais chato de usar, né? Porque nem todo mundo consegue entender o que que o gráfico vai mostrar. Então, não é um gráfico assim que a gente vai usar muito, tá? Mas é legal saber que tem. E tem muitas coisas aqui importantes, tá? Nessa aula eu vou mostrar alguns exemplos, não tem como mostrar tudo, mas acho que os principais aí, o que a gente vai usar, eu vou passar para vocês nessa aula, mas volto a dizer, explorem esse site, tentem fazer, copiem o código, que vocês vão gostar bastante, tá? Eu também tenho muito que aprender ainda aqui no Matplotlib. Eu usei alguns gráficos, não todos. Aqui, ó, gráficos de estatísticas, tá? Ele está mostrando o Bloxplot, eu vou mostrar alguma coisa para vocês. Histogramas, tá? Então, ele vai te mostrando aqui para você ter uma visão bem legal. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui na aula. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar a Matplotlib. Então, eu estou importando e a Matplotlib byplot como PLT. E aqui tem um comando que eu coloquei, que é o Matplotlib inline, que isso aqui ele só funciona dentro do Jupyter. E isso é para ele o quê? Toda vez que eu executar um gráfico, ele não abrir uma outra janela. Então, ele vai criar o gráfico aqui mesmo no Jupyter. Só que esse comando, como eu falei, ele só funciona aqui no Jupyter Notebook. Então, vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo aqui. Eu vou criar um gráfico que ele vai simular como se fosse uma gestão de banca. O que que eu fiz? Eu criei, daí eu coloco PLT, que é o que eu coloquei do plot, então plt.plot, passei aqui uns valores como se fosse a minha banca, tá bom? Aqui eu estou simulando, estou trazendo aqui os valores, mas depois eu vou mostrar como que a gente usa no data frame. Então, coloquei alguns valores aqui, então, minha banca estava com 1.000, depois foi para 1.100, depois foi para 1.200, depois ela caiu para 1.050, depois voltou para 1.100, 1.200, 1.300, 1.250, 1.350, 1.500 e 1.400. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou plotar esse gráfico. Então, esse plt.show é quando eu exibo. Aqui são os valores que eu vou exibir no meu gráfico. E aqui o título chama gestão de banca e o meu eixo Y são os valores da banca. Então, vamos ver como que fica essa brincadeira. Ele me mostra aqui, tá vendo? É um gráfico
Ele mostra a minha evolução aqui da banca, os valores aqui, tá? Os valores da banca que eu tô falando. E isso aqui no eixo X é a quantidade aqui de elementos que eu tenho no meu gráfico. Então, isso aqui é um gráfico bem simples, tá? É só para vocês começarem a se familiarizar com o Matplotlib. Então, eu passei. Então, se você tiver uma planilha com gestão de banca, você consegue, por meio do Python, usar essa, essa linha aqui de atualização de banca para montar um gráfico desse. Então, aqui o título, tá vendo? A gestão de banca, os valores, bem simples. Agora, vamos começar a usar o nosso Pandas. Então, eu consigo montar gráficos com data frame. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui vocês já sabem de olho fechado, import pandas SPD e estou pegando o nosso Dinamarca lá. Então, eu criei um Dinamarca plot. Então, vamos ver o que a gente tem aqui de dados, no nosso Dinamarca plot. Deixa eu dar um Dinamarca DF aqui, que eu esqueci de dar ali em cima. O que ele tem aqui, tá? Ele tem uma data, ele tem o home team name, o away team name, tem a odd do 1.5 e a odd do 2,5, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar algumas faixas de valores para as odds do 1,5. Então, o que eu vou falar? Eu vou criar algumas faixas. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma variável bins, coloquei algumas faixas de valores e vou falar o seguinte, esse cut, ele cria faixas de valores. E o que eu estou falando? Você vai criar faixas de valores para essa coluna odd com e os elementos que eu quero da minha faixa de valores são essa daqui. Então, eu vou mostrar para vocês como que fica isso aqui. Então, chamando aqui, ó que bacana. Ele criou aqui uma coluna chamando faixa de odds. E quem que ele usou? Ele falou o seguinte, eu coloquei aqui minhas faixas, é de 1 a 1,20, de 1,30, 1,40, 1,50 e 1,80. Então, ele falou que a primeira faixa, essa é do over 1.5, ok? A primeira faixa, de 1.2 a 1.3, eu tenho o quê? Eu tenho essa aqui. Então, ele foi agrupando aqui, ó. Cada elemento, ele foi agrupando na minha faixa correta, tá vendo? Tá? Então, ele fez isso aqui. Agora, o que eu vou fazer no meu gráfico, tá? Eu vou plotar um gráfico de barras, então, que ele vai ter o quê? Ele vai ter a soma da minha faixa de odds por agrupando aqui. Então, eu vou mostrar faixa de odds e a odd do 1.5, tá? E eu vou mostrar o quê? O meu eixo X vai ser a minha faixa de odds e o meu eixo Y vão ser as odds. Então, eu vou criar um gráfico de barras. Passando aqui, eu consigo manipular as cores. Estou falando que é uma cor vermelha. O meu título vai ser quantidade de apostas por faixa de odds, que eu estou pedindo para somar, né? Eu estou falando que eu quero somar quantas apostas eu tenho aqui do over 1.5 por faixas de odd. Vou mostrar no meu eixo Y, então eixo Y e eixo X, tá? No meu eixo Y, o total de apostas e no meu eixo X, a minha faixa de odds. No final, eu dou um PLT show, ele vai me mostrar isso aqui. Então, vamos lá de novo. Então, como eu falei, o que eu quero aqui? Ó? Ele está mostrando, então eu estou usando a minha odd do over 1.5. Aqui estão as minhas faixas de odds, como eu falei aqui, ó, eixo X, faixas de odds. Total de apostas, que eu coloquei aqui, por quê? Porque eu estou somando a quantidade de odds do over, então eu consigo saber por faixa de odd, eu estou usando aqui o Group By, tá bom? Então, o Group By somando as odds e qual o agrupamento, né? Faixa de odds por odds. Então, eu consigo somar e eu falo que o que esse gráfico mostra, né? Esse gráfico ele está falando que para o meu data frame eu tenho mais odds do over 1.5 entre 1.2 e 1.20 e 1.30. Então, eu sei que
a minha maioria das odds aqui que eu tenho, ela está nessa faixa. E depois? Ah, depois é de 1,30 a 1,40. Onde eu tenho a menor faixa de odds do 1,5? Eu tenho aqui, ó, de 1,50 a 1,80, que ele tem uma quantidade pequena. Então, quando você coloca num gráfico, você consegue ver onde seus dados estão distribuídos, né? Então, eu estou vendo aqui que eu sei que quando eu pego esse modelo aqui, né, eu pego o meu data frame e essas odds são as odds iniciais, as odds que o meu site de estatística me deu, tá? Então, não é, é a odd do site de estatística. Ele falou que para esse jogo aqui, a minha odd inicial era 1,25. Aqui eu fui agrupando e no final eu consigo visualizar os gráficos. Então, o que ele está me mostrando? Que a minha odd do 1,5 ela sempre estará agrupada aqui. O que mais que eu consigo fazer aqui de interessante? Eu consigo criar um histograma. O que é o histograma? É a distribuição de valores, tá? Então, ela vai mostrar, então, o histograma, ele não é a mesma coisa de um gráfico de barras, tá bom? Ele é usado para fins estatísticos, então você consegue, se você for olhar, tá vendo? Os dados, eles são basicamente os mesmos, porém, isso aqui é um histograma, então eu consigo saber onde estão as distribuição dos meus dados, né? Então, os dados, eles estão distribuídos aqui, tá bom? Nessa parte aqui do onde tem a maior quantidade. Então, do mesmo jeito, eu coloco o eixo X, o eixo Y, e aqui, ao invés de aqui eu coloquei um plot bar, que é para um gráfico de barras, e aqui eu coloquei um plot ist para um histograma. E aqui eu criei um outro histograma com os dados do over 2,5, tá? Então, aqui, como eu estava falando, eu coloquei uma cor amarela, essa aqui eu coloquei uma cor vermelha, você consegue mexer, manipular as cores, tá? E aqui, olha que bacana, né? Quando você olha a distribuição de odds, você percebe que para 1,5 ela está distribuída, né? Ela está concentrada, a concentração dos dados ela está maior aqui. Do 2,5 ela é diferente, tá vendo? Ela tem uma concentração mais ou menos aqui no 1,40, aí depois ela vai para o 1,60 para cima, tá vendo? Então, aqui, ó, de 1,60 a 1,80, mais ou menos, é onde tem a maior concentração da minha faixa de odds do 2,5. Tá vendo que bacana? E aqui, ó, ela vai até 2,40, aqui ela vai até mais ou menos 1,50 no meu modelo de dados aqui. Então é bem legal, tá? Assim, você visualizar os dados por gráfico. Ele te dá uma visão diferente do que você pega um data frame aqui, às vezes você demora um pouquinho para analisar, lógico, é outra forma de análise. Mas aqui, quando você olha o gráfico, você percebe rapidamente, batendo o olho, onde estão os dados, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar com esse assunto na próxima aula. Até mais.